Fala gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sou do Pet Mac Youth e esse daqui é o nosso primeiro vídeo do mini curso de Solid. Esse mini curso tem total caráter introdutório, é para justamente a pessoa que nunca mexeu no Solid ou nem sabe o que é o Solid direito. Então, se esse é o seu caso, você está no lugar certo. E aqui nesse vídeo a gente tem como intuito justamente trazer os conceitos mais básicos possíveis da ferramenta e inclusive falar um pouquinho como é que vai funcionar o mini curso. De modo geral, a gente vai postar quinzenalmente os vídeos aqui no canal. De 15 em 15 dias a gente vai ter esses novos vídeos. Os vídeos do Pet, ele vai ter o intuito de mostrar alguns recursos do Solid mais simples possíveis. E com o tempo a gente vai fazendo de outros recursos e complementando, né, os conhecimentos prévios já adquiridos. Esse vídeo aqui tende a ser um pouco mais longo, mas os outros vão ser bem curtinhos, justamente para todo mundo conseguir ver também. Então vamos lá. Essa daqui é a página inicial do SolidWorks. A gente vai ter que vir aqui em arquivo e vai colocar aqui novo, se a gente quiser criar alguma coisa. A gente poderia abrir também, né, se a gente já tivesse criado peça, algum tipo que quisesse alterar, mas não é o nosso caso por enquanto. Aqui, quando a gente bota em novo, a gente tem que escolher o tipo de documento do SolidWorks que a gente quer trabalhar. A gente tem 3 tipos, né? A peça, a montagem e o desenho. Na peça, é basicamente o local de fato onde a gente vai criar a peça ainda inexistente. Quando a gente tem mais de uma peça, né, e a gente já quer criar uma máquina, por exemplo, né, algo do tipo, a gente tem que juntar as peças. E nesse processo de juntar as peças, a gente vai usar esse outro recurso aqui do meio, que é a montagem, beleza? E, feita a peça, a gente pode também fazer um desenho dessa peça. E aí, para fazer esses desenhos esquemáticos, a gente vai usar essa aba de desenho. Hoje, a gente vai ver exatamente esse primeiro estágio aqui, de peça. Então, eu vou clicar em peça e dar OK. E aí, ele traz a gente para essa página aqui, inicial do Solid. A primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ver como é que o Solid funcionava, né, é que, cara, o Solid tem tanto recurso, é tanta coisa que você se perde. E aí você fica meio preocupado, né, porque, tipo, é tanta coisa e você não sabe de tanta coisa, mas o mais importante aqui é a gente começar indo aos poucos e ver o que é o essencial. E a partir do essencial a gente vai pegando a noção dos outros recursos. Então a questão aqui dos recursos do Solid, a quantidade de recursos que ele tem, é justamente para facilitar esse processo de modelagem. Mas basicamente os recursos principais é o de extrusão, que você vai colocar o material, né, vai botar ele em 3D, e de corte desse material. E a gente vai ver minimamente isso daqui hoje. Mas, apesar de a gente já ver um pouquinho hoje, vão ter vídeos dedicados para eles, beleza? Então, essa parte aqui do Solid é o que a gente chama de árvore. Aqui vai estar contido os planos da nossa peça, a origem e demais parâmetros, beleza? Mas o que vocês têm que ter em mente é que cada parte dessa peça ela vai estar descrita aqui nessa árvore. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o plano que a gente quer trabalhar. Aqui, para facilitar, eu vou fazer primeiro um pulo para a gente ver como é que é e ter essa noção, né, de como é que a gente faz para modelar as coisas. Então, a primeira coisa que você vai escolher é o plano. Eu vou escolher o plano frontal, mas poderia ser qualquer outro plano, visto que o cubo ele tem todos os lados iguais, né? Mas assim, de modo geral, esses planos aqui, eles são iguais aos planos vistos lá em desenho técnico. Então, se você escolher o plano frontal, você vai fazer o rascunho nesse plano da vista frontal daquela peça. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui no plano frontal, apertei com o botão esquerdo, né? Ele já aparece algumas opções aqui para mim. A gente tem esboço, exibir, zoom da seção e normal A. A gente vai clicar na primeira opção, que é em esboço, beleza? Então, quando a gente clica aqui, a gente pode até ter a confirmação que ele está nessa parte de esboço, observando essa parte aqui do lado. Tá vendo que aqui mudou? Agora a gente tem esse símbolo aqui, tipo uma setinha e o símbolo que remete ao esboço, e esse X. Esse símbolo aqui do esboço com a setinha, ele é meio que para confirmar
aquele esboço que a gente fez. Tipo assim, a gente já terminou de trabalhar no esboço, a gente vem nele e clica nesse botão. Agora, se a gente quiser cancelar todas as alterações que a gente fez no esboço, a gente vai clicar nesse X. Então é basicamente essa a ideia. Depois de a gente ter clicado aqui no esboço do plano frontal, a gente tem a apresentação desse plano, né? E a origem desse plano, dada por essas coordenadas aqui vermelhinhas. A gente vai fazer um retângulo, e desse retângulo eu vou cotar os lados iguais. Então a gente vai transformar esse retângulo num quadrado. Mas a ideia principal que vocês têm que ter em mente quando está fazendo qualquer coisa no Solid é que o passo é o seguinte: vocês vão fazer um esboço de uma das vistas, depois do esboço você vai cotar esses elementos, e depois de cotar eles você vai transformar ele em 3D. Então é basicamente esse passo que você vai fazer para tudo. Então vamos lá, vamos selecionar aqui o retângulo. Você vem aqui nessa aba de esboço que já está previamente selecionada, né? Mas dentro do retângulo, ó, você pode ver essa setinha aqui e vai ter vários tipos de retângulo. Você tem o retângulo de canto, o retângulo central, enfim, diversos retângulos possíveis. Os mais usados certamente são esses dois primeiros aqui. Eu vou escolher esse daqui de baixo, que é o retângulo central. E quando eu já escolho ele, a gente pode ver até que já mudou um pouquinho o símbolo aqui, né? Da seta virou um lapisinho. Isso daqui indica completamente, né, que a gente está para desenhar nesse esboço. Então a gente tem também embaixo ali o retângulozinho, né, o símbolo do retângulo que a gente escolheu. Então tá tudo certinho. Aí eu vou fazer ele coincidente com a origem. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar o mouse aqui perto da origem e ele vai me dar esse ponto em laranja, tá vendo? Eu vou clicar com o botão esquerdo, né, do mouse, vou arrastar para qualquer lugar. Ele já dá minimamente ali uma cota, né? Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso não. Então eu vou arrastar para um lugar que eu achar razoável e vou clicar de novo com o botão esquerdo do mouse. E ele fecha o meu rascunho, o grosso do meu rascunho, beleza? Agora, o que falta a gente fazer, né? A gente já desenhou mais ou menos uma forma e a gente tem que cotar essa forma. Então a gente vai vir aqui nesse recurso de dimensão inteligente. E aí já muda também o símbolo ali do mouse. Isso é muito legal, porque no início a gente se perde um pouco no Solid. Então, se você quiser fazer a dimensão inteligente e viu ali que o mouse ele não mudou o símbolo, você pode ter certeza que está no lugar errado. Então, isso é maneiro de vocês notarem. Aí vocês vêm e clicam justamente na aresta que você quer cotar, né? Que você quer colocar a medida. Então, eu vou clicar nessa aresta de cima, por exemplo. Aí, cliquei. Botei uma distânciazinha aqui, né? Para cota. Cliquei novamente. E aí, a gente tem a opção de alterar essa cota. Ele deu uma cota prévia, mais ou menos, do que a gente mexeu ali com o mouse. E aí, agora a gente tem o poder de mudar essa cota. Eu vou fazer o cubo 80mm. No Solid a gente usa basicamente milímetro como medida. A gente pode mudar isso, mas de modo geral na engenharia mecânica é o milímetro que a gente mais usa mesmo. Então vamos deixar em milímetro. Então eu vou ter 80mm, essa cota dessa aresta aqui, e vamos dar a cota dessa outra aresta aqui, que também vai ser 80mm. Beleza? Com isso a gente tem um quadrado. Agora que a gente já esboçou, a gente vai vir para a parte de colocar isso em 3D. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter que vir nessa parte de recursos. Basicamente essa parte de recursos é quando a gente mexe para ou colocar em 3D ou tirar alguma coisa, mas basicamente já tem a relação do modelo em 3D aqui nessa parte de recursos, né? É bem segmentado. Então, nessa aba de recursos, a gente vai vir aqui em ressalto de base, beleza? E nesse ressalto de base, a gente tem várias opções aqui de como colocar, a gente pode trocar a direção aqui, né, da onde que ele vai partir. Mas, basicamente, ele está partindo do plano que a gente deu, que a gente desenhou o esboço, e aí ele vai sair desse plano e vai ficar em 3D, né? E aí, quanto que a gente quer ter de altura desse elemento, né? A gente quer fazer um cubo. Então, se eu coloquei as arestas, né, dando 80mm cada uma, esse cubo vai ter 80mm de altura também. E isso vai gerar pra gente
é o nosso cubo. Então botei aqui 80, né? Que é essa cotazinha aqui. Aí ele já dá uma prévia, né, de como é que ficaria. Esse movimento que eu fiz aqui de zoom, vocês podem enrolar o mouse, né, o scroll do mouse, e aí vocês têm essa opção de dar zoom, né, de tirar o zoom. Isso é muito útil. Depois eu vou passar outras dicas úteis pra gente ter, beleza? Mas basicamente a gente já colocou aqui a medida e a gente já pode dar ok aqui, ó. Aqui tem um checkzinho, né? Vamos dar esse check. E aí ele saiu da parte do esboço e a gente já tem minimamente aqui o nosso cubo. Uma coisa maneira, né, que eu comentei com vocês, é que nessa árvore a gente tem exatamente tudo da nossa peça. Então a gente fez um recurso aqui da peça, que é o ressalto de extrusão. E ele colocou aqui, ressalto de extrusão 1. A gente pode renomear esse ressalto, todos os recursos da peça, para auxiliar a gente a ver o que é aquilo ali, exatamente, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou clicar com o botão direito, beleza? E vou vir aqui em renomear item da árvore. Vou apagar, né? Vou botar cubo. Tanto faz, você pode botar o nome que você quiser. Mas é só pra gente se referenciar, isso daqui vai ser muito útil no futuro pra gente, beleza? A gente pode ter acesso, né, aos recursos aqui na árvore, né? Por exemplo, a gente fez o cubo, né? Se eu clicar aqui 2 vezes, a gente pode ter acesso ao esboço. Tá vendo? Que o esboço 1 que a gente fez, que foi o quadrado, e a gente pode editar esse esboço, tá vendo? A gente pode editar e editar as medidas também dele, né? Você clica aqui nas medidas, bota a medida diferente que você quiser, e aí beleza, se você tivesse errado a medida, você podia consertar aqui. E aí, só sair aqui do esboço, beleza? Assim como também o ressalto, você poderia alterar. Se você clicar aqui, ó, você consegue editar o recurso. E aí você consegue editar também a medida que ele sai, né, daquele plano. E, de novo, teria que apertar aqui no OK. Tranquilo. Agora, a gente vai fazer outro recurso que também é muito usado. Basicamente, o Solid, você consegue fazer tudo com esses 2 recursos que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Mas, assim, você vai fazer as coisas um pouquinho mais devagar, né? Porque tem outros recursos melhores. Mas, enfim, você consegue fazer as coisas. Então, eu vou mostrar agora a parte de corte. A gente vai fazer um corte e para isso a gente precisa primeiro fazer o quê? Fazer o esboço. A gente vai cortar. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse plano aqui, beleza? E eu vou fazer um esboço exatamente nessa face do cubo. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nessa face. Eu vou apertar o atalho Ctrl 8 e ele vai dar pra gente essa vista pra gente. A vista de frente, né, para a face que eu selecionei. Esse atalho Ctrl 8, ele sempre faz isso. Então, independente da face que a gente selecionar, se a gente apertar Ctrl 8, ele vai trazer a face que está selecionada para nossa, pra gente, né, para ficar de frente pra gente. Isso é muito maneiro, é um atalho que ajuda muito a gente a fazer esses esboços, beleza? Então, agora que tá virado pra gente essa face, eu vou clicar novamente com o botão direito agora do mouse e vou apertar aqui em esboço. Agora, a gente já pode fazer um esboço em cima dessa face que eu selecionei. E vou fazer isso, vou fazer um círculo, ó. Tem um círculo aqui, como o retângulo também tem círculos diferentes. Mas eu vou usar esse primeiro, que é o mais básico mesmo. E aqui, nesse círculo, eu vou... Uma coisa legal do Solid é que ele te dá um pouco dos parâmetros, né? Por exemplo, aqui eu tô passando perto da origem e aí ele já tá me dando essa linha tracejada para indicar que eu tô na direção da origem. Então eu vou ficar seguindo essa linha mais ou menos até o ponto onde que eu quero colocar, porque eu quero colocar justamente no meio, eu quero fazer um furo no meio. Então eu vou clicar aqui mais ou menos, né? Vou clicar de novo. Então, tipo, eu cliquei onde que eu ia começar com o botão esquerdo, aí arrastei para onde eu queria levar mais ou menos o tamanho e cliquei de novo com o botão esquerdo do mouse. Agora, a gente fez no rascunho, a gente vai lá e vai fazer a dimensão inteligente. Então, cliquei aqui em dimensão inteligente
E eu vou dar essa distância, né, entre o círculo, o centro do círculo, até essa aresta aqui. Eu vou localizar onde está esse esboço nessa face. Então vou apertar aqui e vou apertar aqui, beleza? Eu apertei entre os dois pontos que eu queria medir e apertei aqui de novo, né, depois de ter dado uma distância para a cota, para determinar qual é a cota. E a cota disso daqui, né, para o furo estar no centro, como as nossas arestas são de 80 milímetros, essa cota tem que ser de 40, beleza? E a mesma coisa eu vou fazer em relação a essa aresta vertical. Então vou clicar aqui na dimensão inteligente de novo, vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou colocar aqui para cima. 40. Também. Já estava 40, mas só foi para confirmar, beleza? Outra coisa que falta a gente determinar aqui é o seguinte, é o diâmetro desse círculo. Então, eu vou clicar aqui só no círculo agora, vou arrastar um pouquinho, clicar de novo, e a gente define aqui qual é o diâmetro desse círculo. Eu vou colocar um círculo de 30, beleza? De diâmetro, 30 milímetros. Dá o ok. Tá vendo que antes estava azul e agora tá preto? Isso significa que o nosso rascunho está totalmente determinado. É o que a gente chama de totalmente definido, ó. Tá até aqui embaixo no Solid também. Isso é muito importante a gente fazer isso em todos os nossos esboços, porque se a gente não define todos os parâmetros, a gente pode gerar alguns erros posteriormente. Então é bem importante tá todas as arestas do seu esboço pretinhas assim, beleza? Então, agora que a gente fez o esboço, a gente já cotou tudo, tá na hora de a gente transformar isso no que a gente quer no mundo em 3D. Então, o que a gente quer fazer com esse círculo? Diferentemente do cubo, a gente não quer que ele se transforme em algo físico, né? Tipo assim, a gente não quer que ele ressalte, né? Com uma forma cilíndrica. A gente quer um furo. E aí, pensando no furo, provavelmente o recurso vai ser diferente. É exatamente isso que a gente vai usar outro recurso aqui. Então a gente vai vir aqui na aba de recursos, vai vir essa parte de corte estudado agora, que a gente quer retirar esse esboço do círculo, né, da parte do cubo. Então a gente vai selecionar aqui agora a distância que a gente quer fazer isso. E aí tem essa questão, né? Pode ser um furo passante ou pode não ser. Aqui eu estou girando a peça. Como é que a gente faz para girar a peça, né? Você vai pressionar o scroll do mouse e vai mexer com o seu mouse. E aí você vai ter acesso a outras vistas da peça que vão te ajudar, né? Aqui já está como cego também, igual do outro. Eu vou botar 80 milímetros também, que eu quero um furo passante, né? Eu quero que ele atinja até esse lado, mas eu poderia colocar menos, eu poderia colocar aqui 40, por exemplo, ele cortar até metade, né? Mas eu vou colocar justamente 80 aqui. E aí nesse 80 ele passa pela peça toda. E depois de definido, a gente vem aqui e dá o ok. E agora, ó, se a gente for ver aqui, a gente tem um furo na nossa peça. De novo, né? A gente usou mais um recurso e esse recurso veio e apareceu aqui na árvore. A gente pode clicar com o botão direito nele e vir aqui em renomear item da árvore e colocar o que a gente quer representar com esse recurso, né? Então, nesse caso, por exemplo, pode ser um corte central da peça, beleza? Isso daqui ajuda porque uma peça complexa, ela vai ter inúmeros recursos, né? Então, se a gente tiver que alterar algum parâmetro do recurso, fica muito difícil depois. Bem, basicamente, a introdução ao minicurso termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha aí no canal, se inscrever. E espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço, valeu!